A estrada rachava sob o sol do meio-dia quando Daniel viu a placa pela primeira vez. Pedra Seca, -3 km. Estava torta, enferrujada, as letras quase apagadas pelo tempo e pela poeira vermelha do sertão maranhense. Ele hesitou, os dedos suando e apertando o volante do Gol 2008 que chiava a cada curva. O GPS tinha parado de funcionar há 1 hora, a tela congelada em um ponto azul no meio do nada. O celular não pegava sinal desde que entrara naquela parte esquecida do Brasil, onde nem as torres de telefonia se atreviam a chegar. Só para pedir informação, murmurou para si mesmo, a voz rouca de quem dirigia há 6 horas seguidas. Mentira, ele sabia que era mentira. Daniel Ferreira, 34 anos, jornalista freelancer falido, sabia exatamente por que estava ali. A história de Pedra Seca o perseguia há 8 meses, desde que encontrara uma menção obscura em um fórum de mistérios não resolvidos. Uma cidade inteira, 347 pessoas, desaparecidas em uma única noite de março, há 20 anos. Sem corpos, sem vestígios, sem investigação adequada. Apenas um relatório policial arquivado que dizia êxodo coletivo e nada mais. A imprensa nacional ignorara. Afinal, era só mais um vilarejo perdido do Nordeste. Quem se importaria? Mas Daniel se importava, não por nobreza, por desespero. Sua última matéria tinha sido um fiasco, ele devia 3 meses de aluguel, e sua editora o havia demitido. Esta história seria sua redenção, ou seu fim. Pisou no acelerador. A estrada de terra serpenteava entre mandácaros retorcidos que pareciam garras emergindo do solo ressecado, e pedras que lembravam ossos expostos ao sol. O calor era brutal, ondulante, transformando o horizonte em miragem líquida, mas Daniel sentiu um frio percorrer sua nuca quando a cidade surgiu à frente, materializada entre as colinas áridas como uma fotografia antiga ganhando vida. Pedra Seca não estava abandonada. Estava preservada. As casas continuavam de pé, paredes caiadas que desafiavam 2 décadas de intempéries, roupas ainda penduradas nos varais, desbotadas mas intactas, como se esperassem que seus donos voltassem do trabalho a qualquer momento. Uma bicicleta infantil tombada na frente de uma casa azul céu, a tinta descascada mas reconhecível, um balde de metal ao lado de um poço, tudo exatamente como fora deixado. Como se o tempo tivesse simplesmente parado. Daniel estacionou na praça central, ao lado de um coreto de madeira apodrecida. O motor morreu com um estalo seco que ecoou pela cidade vazia. E então veio o silêncio. Não era apenas ausência de som, era algo mais denso, mais pesado. Um silêncio que pressionava os tímpanos, que engolia até o sussurro do vento. Nem cigarras, nem pássaros, nem o zumbido distante de insetos. Nada, como se toda a vida tivesse sido aspirada daquele lugar, deixando apenas o cascalho morto. Ele saiu do carro, a câmera Canon já nas mãos. O chão de pedras irregulares irradiava calor através das solas gastas de suas botas, mas suas mãos tremiam de frio. Começou a fotografar compulsivamente. A igreja com portas escancaradas revelando escuridão lá dentro. A mercearia com latas enferrujadas enfileiradas nas prateleiras empoeiradas. O coreto onde provavelmente tocavam forró nas noites de sábado, antes de tudo acabar. Alô? Sua voz soou estranha, abafada, engolida. Como se o ar fosse algodão pressionado contra sua boca. Nada. Tem alguém aqui? O eco que deveria retornar nunca chegou. Daniel caminhou pela rua principal, gravando tudo. Suas botas levantavam nuvens de poeira vermelha que brilhava no sol da tarde. Passou pela barbearia, cadeira de couro rachada, navalhas enferrujadas sobre a bancada, espelho quebrado refletindo seu rosto pálido e olheiras fundas. Passou pelo bar, garrafas vazias, mesas tombadas, um baralho espalhado no chão como se o jogo tivesse sido interrompido no meio. Tudo interrompido. Chegou à casa mais próxima da praça. A porta estava entreaberta, balançando levemente. Mas não havia vento. Empurrou-a devagar. As dobradiças chiaram, um som agudo e prolongado que rasgou o silêncio como unha arrastada em quadro negro. Daniel estremeceu. A sala estava intocada pelo tempo, mas destruída pela ausência. Mesa posta para o jantar. 4 pratos com restos petrificados do que um dia foi comida, feijão transformado em pedra negra, farinha encaroçada, algo que podia ter sido carne agora, era apenas uma massa escura coberta de mofo azulado. Moscas mortas aos montes ao redor dos pratos, seus corpinhos ressecados formando pequenas montanhas de quitina. Mas o que fez Daniel engolir seco, a saliva amarga descendo por sua garganta apertada, foi o calendário na parede. 13 de março de 2005. A última página arrancada.
E abaixo do calendário, sobre a mesa, um caderno aberto. Daniel aproximou-se, a câmera esquecida. A caligrafia trêmula, desesperada. Já são 3 noites. Ele fica mais alto a cada noite. Toca na porta. Arranha. Sussurra nossos nomes. Maria não consegue mais dormir. As crianças choram sem parar. Dizem que viram algo na janela. Algo sem rosto. O padre disse para não sairmos de casa depois do pôr do sol. Mas como vamos aguentar? Estamos ficando sem comida, sem água. E aquele canto, aquele maldito canto que vem da igreja todas as noites. A entrada terminava ali, caneta caída ao lado do caderno. Daniel sentiu sua boca secar. Fotografou tudo, mãos tremendo, coração martelando contra as costelas. Subiu as escadas. Cada degrau gemia sob seu peso, madeira antiga protestando. O corredor do 2º andar cheirava a mofo, urina velha e algo mais. Algo adocicado e podre que grudava na parte de trás da garganta, fazendo-o engasgar. 3 portas, todas fechadas, todas com arranhões profundos do lado de fora. Abriu a primeira. Quarto de casal. Cama feita com lençóis amarelados. Roupas dobradas sobre a cadeira, roídas por traças. Uma fotografia na mesinha de cabeceira. Família sorridente. Homem, mulher, 2 filhos. Todos olhando para a câmera com aquela felicidade inocente de quem não sabe o que está por vir. E no espelho da penteadeira, escrito com algo escuro e oleoso que escorria em gotas secas. Geofique depois do pôr do sol. Corre enquanto pode. Ele vê você. O coração de Daniel disparou. Levantou a câmera, fotografou. Suas mãos suavam tanto que quase deixou o equipamento cair. Isso é ouro, sussurrou para si mesmo, mas sua voz tremia tanto que mal reconhecia o som. Vou ganhar um maldito Pulitzer com isso. Olhou pela janela. O sol já descia, um disco vermelho sangue tocando o horizonte distante, tingindo o céu de laranja doentio e roxo pútrido. Sombras se alongavam pelas ruas desertas como dedos negros. Quanto tempo ficar ali dentro? Ele olhou o relógio. 17h43. Impossível. Entrar às 14 horas. Tinha certeza. Olhou o celular para confirmar. Sem sinal. E o relógio do aparelho marcava 17h43. 3h30. Tinham-se passado 3h30. Pânico começou a subir por seu peito como água fervente. Mas ele precisava ver mais. Só mais um pouco. O sol ainda estava no céu. Ainda tinha tempo. A 2ª porta rangeu ao abrir. Quarto infantil. Brinquedos espalhados pelo chão. Bonecas sem cabeça. Carrinhos enferrujados. Um ursinho de pelúcia com um dos olhos arrancado. As paredes cobertas de desenhos feitos com giz de cera. Alguns ainda brilhantes de tão recentes. Não podiam ser recentes. 20 anos. Mas pareciam frescos. E em cada desenho, a mesma coisa repetida obsessivamente. Uma figura negra, altíssima, desproporcionalmente fina, sem rosto. Apenas um oval liso, onde deveria haver olhos, nariz, boca, e ao redor da figura pessoas. Dezenas de pessoas pequenas desenhadas como palitinhos, todas com bocas abertas, todas com as mãos levantadas. Daniel se aproximou de um dos desenhos. Embaixo, em letra infantil. Ele quer que a gente cante junto. E em outro. Mamãe disse que se a gente cantar ele para de bater na porta. E no último, maior que os outros, ocupando a parede inteira. Nós cantamos, e agora ele tá feliz, mas a mamãe não acorda mais. A câmera quase escorregou de suas mãos suadas. A 3ª porta estava trancada. Daniel puxou a maçaneta. Emperrada. Empurrou com o ombro. Nada. E então ouviu. Arranhões. Leves, persistentes, metódicos, como unhas longas raspando madeira do outro lado, arranhando um padrão, um ritmo. Tum-tum-tá. 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 Tem alguém aí? A voz de Daniel saiu fina, patética. Os arranhões pararam. Silêncio absoluto. E então veio a voz. Fina. De criança. Mas errada de alguma forma. Velha demais. Cansada demais. Você ficou tarde demais. Daniel recuou, o sangue gelando. Seu pé esbarrou em algo. Olhou para baixo. Uma boneca. Não estava ali antes. Tinha absoluta certeza. Ela estava no outro quarto, junto dos outros brinquedos. Mas agora estava ali, no corredor, aos seus pés.
Os olhos de vidro da boneca o encaravam, e por um segundo, apenas um segundo impossível, piscaram. Fodeu, Daniel sussurrou. Desceu as escadas aos tropeços, quase caindo, a câmera batendo contra seu peito. Precisava sair, agora. O sol tocava o horizonte, sangrando luz vermelha sobre pedra seca, transformando as casas brancas em manchas cor de ferrugem. Mas quando chegou à porta da frente, ela bateu. Pã! Violentamente. Sozinha, fechando-se com força suficiente para rachar a madeira. Então todas as portas da rua bateram ao mesmo tempo. Bam! 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 Casa após casa, numa sequência perfeita, como dominós caindo ou palmas síncronas de uma plateia invisível. E então, o canto começou. Baixo, distante, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Vozes em uníssono, centenas delas, cantando algo sem melodia, apenas sons guturais que subiam e desciam como maré negra, que perfuravam os tímpanos e faziam os dentes doerem. Daniel correu para as janelas, trancadas. Correu para a porta dos fundos, trancada, chutou, socou, gritou. Oh, Gwen! Pelo amor de Deus! As luzes se apagaram, embora não houvesse eletricidade há 20 anos. E na escuridão súbita, viu pelas frestas das janelas, a praça se enchia de sombras. Não eram projetadas por nada. Simplesmente cresciam do chão como líquido preto, ganhando forma, substância. Silhuetas humanas, centenas delas. 347, se Daniel pudesse contar. Se movendo lentamente, sem pressa, cabeças viradas em ângulos impossíveis, todas olhando para a casa onde ele se escondia. O canto ficou mais alto, mais próximo. Ele podia sentir a vibração nas paredes. Daniel pegou uma cadeira e arremessou contra a janela. O vidro explodiu. Ignorando os cacos que rasgaram seus braços, pulou para fora. Correu. Sem direção. Apenas longe. As sombras o seguiam, deslizando pelas paredes, pelos telhados, através das ruas, convergindo de todos os lados. Eram lentas, mas incansáveis. E sempre que ele olhava para trás, estavam mais perto. Virou um beco. As sombras bloquearam a saída. Virou outro. Mesmo destino. Elas estavam brincando com ele, pastoreando-o. Então viu uma luz, fraca, tremeluzente, alaranjada. A igreja. As portas abertas, velas acesas lá dentro. Correu. Os pulmões ardiam. O gosto de sangue na boca. As pernas pesadas como chumbo. As sombras pareciam deixá-lo chegar perto antes de cercar novamente, empurrando-o na direção certa. Na direção da igreja. Subiu os degraus de pedra, tropeçou, levantou. Empurrou as portas pesadas de madeira. Elas abriram com um gemido longo e doloroso. Entrou. As portas bateram atrás dele. E o canto parou. Silêncio absoluto novamente. A luz era de velas. Centenas delas, milhares talvez, cobrindo cada superfície disponível. Nos bancos, no altar, no chão, nos nichos dos santos, derretendo, escorrendo cera que se acumulava em poças amareladas. E lá, ajoelhadas nos bancos, estavam elas. As pessoas. 347 pessoas. Todas de costas, imóveis. Cabeças baixas em oração, roupas da virada do milênio, camisas de times de futebol da época, vestidos floridos, calças jeans desbotadas. Vocês estão vivos? Daniel sussurrou, a voz rouca. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio pesado e a luz tremeluzente das velas projetando sombras dançantes nas paredes. Daniel avançou pelo corredor central. Suas botas ensanguentadas ecoavam nas pedras. O som parecia obsceno naquele silêncio sagrado. Chegou perto o suficiente para tocar o ombro da figura mais próxima. Um homem de costas largas, camisa xadrez. Desculpe, eu preciso... O corpo desabou. Como areia. Como cinza. Como algo que nunca teve substância real. Se desfez completamente ao seu toque. As roupas caindo vazias sobre o banco. Um fino pó cinza espalhando-se pelo ar. E então, como um efeito dominó macabro, todos os outros caíram. Um por um. Desabando em pilhas de poeira e tecido, como marionetes com as cordas cortadas, até que apenas o vazio permaneceu. 347 pilhas de roupas vazias. 347 nuvens de cinza suspensas no ar,
brilhando dourado à luz das velas. Daniel gritou, recuou, tropeçou em um banco. E as velas se apagaram, todas ao mesmo tempo. SSSSSS. Escuridão total, completa, sufocante. O canto voltou, mas agora estava dentro da igreja, dentro de sua cabeça, perfurando seu cérebro. Testemunha, testemunha, testemunha. As vozes se multiplicavam, ecoavam, distorciam, e nessa escuridão impossível, algo tocou seu rosto. Frio, molhado, como dedos escorrendo sangue gelado, traçando seus traços com curiosidade doentia, memorizando cada curva, cada poro. Mais dedos. 10, 20, 100 dedos tocando-o, acariciando-o, explorando-o. Ele não conseguia se mexer. Paralisia absoluta. Uma respiração em seu ouvido. Podre. Fedendo a carne decomposta. Você vai contar nossa história. A voz era todas as vozes. Os 347 falando como um único ser grotesco. Você vai escrever. Você vai publicar. Você vai trazer outros. Não, Daniel tentou dizer, mas sua boca não obedecia. Sim, porque você precisa. Você está desesperado. Falido. Sozinho. Esta história é tudo que você tem. E você não vai conseguir resistir. Os dedos apertaram seu rosto. Doía. Doía tanto. Somos a fome. Somos o esquecimento. E você é o pescador que vai nos trazer almas frescas. Risada. Centenas de risadas sobrepostas. E então... súbita. Cegante. Branca como o sol do meio-dia. Daniel acordou no carro. Motor ligado. Mãos no volante. Sol alto no céu. Estava parado na entrada de Pedra Seca, a placa enferrujada à sua frente. Olhou para os lados, confuso, desorientado. Tinha acabado de chegar? Mas não fazia sentido. Suas roupas estavam imundas, rasgadas, manchadas de sangue seco. Seus braços cortados. Seus dedos arranhados até sangrar, unhas quebradas. Olhou para o banco do passageiro. A câmera. Pegou-a com mãos trêmulas. Ligou. Olhou as fotos. Centenas delas. A cidade. As casas. Os quartos. As mensagens. Os desenhos. Todas perfeitamente nítidas. Prova concreta. Exceto a última foto. Nela estava ele, Daniel, na igreja, cercado pelas 347 figuras, mas não eram sombras nem cinzas, eram pessoas reais, com rostos, olhos arregalados em terror eterno, bocas abertas em gritos silenciosos, mãos estendidas para a câmera como se implorassem para serem salvas. E atrás dele, no altar, tocando o crucifixo de madeira com dedos impossivelmente longos. A coisa. Alta. Negra. Sem rosto. Apenas aquele oval liso. E onde deveria haver olhos, havia algo pior, vazio absoluto que sugava a luz. Suas mãos descansavam nos ombros de Daniel como um pai orgulhoso posando para a foto de família. Daniel vomitou. Bilha amarela espirrando no volante. Jogou a câmera no chão. Pisoteou. Uma vez. 2. 3. Até que se partiu em pedaços de plástico e metal. Mas o cartão de memória estava intacto, brilhando no assoalho do carro. Pegou-o, ia jogar pela janela, ia destruir, esquecer, nunca mais falar sobre isso. Mas não conseguiu. A voz sussurrava em sua mente: você precisa, esta é sua redenção, sua salvação. Colocou o cartão no bolso. Acelerou, saiu dali, nunca olhou para trás. 3 meses depois, Daniel publicou a matéria. Não conseguiu evitar. A história saía dele como febre, como compulsão, como vômito involuntário. Sentava-se para escrever sobre qualquer outra coisa e suas mãos digitavam sobre pedra seca. Tentava dormir e sonhava com a história, acordando com parágrafos inteiros memorizados. Escreveu cada detalhe, cada segundo de terror. Poliu, editou. Até que ficou perfeita. E funcionou. O artigo foi publicado em um site de jornalismo investigativo. Viralizou em 48 horas. 5 milhões de visualizações na primeira semana. Compartilhado por celebridades. Discutido em podcasts. Adaptado em vídeos no YouTube. Daniel foi convidado para entrevistas, programas de rádio, TV. Ofereceram-lhe contrato de livro, documentário,
Sua caixa de entrada explodiu com propostas. O dinheiro começou a entrar. Muito dinheiro. Ele pagou as dívidas. Alugou um apartamento novo. Comprou roupas. Comida decente. Pela primeira vez em anos, dormiu sem preocupações financeiras. Mas não dormiu em paz. Porque toda noite sonhava com a igreja, com o canto, com os dedos frios tocando seu rosto. E toda manhã, ao acordar, encontrava a mesma coisa ao pé da cama. Poeira cinza. Apenas uma pitada, como se alguém tivesse passado ali durante a noite e deixado rastros. E os comentários continuavam chegando. Cara, que história incrível! Vou visitar esse lugar nas férias. Alguém tem as coordenadas exatas? Quero gravar para meu canal. Meu grupo de Urbex vai para lá mês que vem. Alguém quer ir junto? Daniel tentou avisar. Postou comentários. Mandou mensagens privadas. Gritou para quem quisesse ouvir. NESOVO. Por favor. NESOVO. Mas ninguém acreditava. Achavam que era marketing. Parte da história. Construindo hype. 4 meses após a publicação, um grupo de 5 Urbex de São Paulo viajou para Pedra Seca. Fizeram live no Instagram. Transmitiram tudo. Chegaram ao meio-dia. Exploraram a cidade. Brincaram. Riram. Fizeram piadas. Olha, Daniel estava certo. Tá tudo abandonado mesmo. Mano, que cenário. Perfeito para fotos. O sol desceu. A transmissão ficou distorcida. Cortes. Estática. Imagens congeladas. E então, gritos. A transmissão caiu. Nunca mais foram encontrados. Os comentários na matéria de Daniel mudaram de tom. Meu primo foi visitar e não voltou. Minha filha estava naquele grupo de Urbex. O que você fez? O que você fez? Daniel deletou tudo. Matéria. Redes sociais. Contas de e-mail. Mas já era tarde. A história tinha vida própria. Copiada. Repostada. Traduzida para outras línguas. Milhares de pessoas sabiam sobre Pedra Seca agora. E dezenas, talvez centenas, tinham ido visitar. Nenhuma voltou. Daniel parou de dormir. As bolsas sob seus olhos se aprofundaram. O cabelo começou a cair. Emagreceu 10 quilos em um mês. E toda noite, no espelho do banheiro, apareciam mensagens escritas com algo escuro e oleoso. 23. 36. 42. Contando. Sempre contando. Até que uma noite a mensagem mudou. Obrigado por trazer mais. Você sempre foi nosso. Desde o momento em que decidiu vir. Pescador. Nosso pescador. Daniel socou o espelho. Quebrou. Sangue escorreu de seus nós dos dedos. Mas quando o vidro se estilhaçou, viu algo atrás dele. Alto. Negro. Sem rosto. De pé no corredor, observando, esperando. Ele se virou. Nada lá. Olhou de volta para os cacos do espelho. A figura ainda estava refletida, mais perto agora. Daniel gritou. Quando parou de gritar, percebeu que estava cantando. Aquela melodia, aqueles sons guturais. E não conseguia parar. Se você está lendo isso, nunca procure por Pedra Seca. Não importa quão curioso esteja, não importa o que prometa a si mesmo sobre só dar uma olhada, não importa quantos youtubers famosos façam vídeos sobre o lugar. Porque Pedra Seca não queria ser encontrada. Queria ser alimentada. E agora, através desta história, através de mim, ela encontrou uma forma de alcançar o mundo. Ela não está mais isolada no sertão. Ela está em cada tela. Em cada palavra. Em cada pessoa que leu sobre ela. Esperando. Fome antiga nunca morre, apenas cresce. E você, que leu até aqui, que sabe cada detalhe, você não vai sentir vontade de ir? Só uma visita rápida? Só pra ver se é real? É isso que ela quer que você pense. Porque agora, você também sabe demais. E à noite, quando a casa estiver silenciosa, preste atenção aos sons. Aquele arranhão na parede. Aquele sussurro que você quase ouve. Aquele canto distante que parece vir de lugar nenhum. Ela tá chamando você. E mais cedo ou mais tarde, você vai atender. Nota do editor. Esta matéria foi encontrada nos rascunhos de Daniel Ferreira. Ele desapareceu há 3 semanas.
Seu apartamento estava vazio, exceto por uma pilha de cinzas ao pé da cama e estas palavras escritas com sangue na parede: "Fui para casa." Publicamos seu último trabalho como ele teria desejado. Se alguém tiver informações sobre seu paradeiro, por favor, entre em contato. E por favor, não vá procurar por Pedra Seca.